Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Vida Secreta dos Outros Casais. Como é que vocês estão? Este é o primeiro episódio de 2026. Feliz ano para todos! Na verdade, eu estou a gravar este episódio em 2025, portanto é um bocadinho estranho dizer isto, mas cá estamos no primeiro episódio de 2026. Neste momento, eu não estou em 2026, estou enroladinha numa manta, que na verdade podia ser um bocado mais grossa, porque está um frio que nem vos passa, quer dizer, se calhar passa, é porque vocês estão a passar pelo mesmo, calculo eu, que é esta altura do ano em que nós não sabemos muito bem que dia é, né? Ou seja, não existe calendário nesta altura. Eu estou de férias, no momento em que eu estou a gravar isto, não estou de férias no momento em que vocês estão a ouvir isto, já estarei certamente de volta ao trabalho, mas por enquanto estou em modo ronha e tem sido mesmo difícil para mim fazer coisas e ser produtiva. Eu só quero estar sossegada. Eu só quero estar sossegada, é o que eu sinto. Eu só quero estar sossegada. Enfim, mas como é que foi o vosso Natal? Quero saber tudo sobre o vosso Natal. O meu Natal é sempre uma grande correria, porque, enfim, tenho várias famílias, os meus pais são separados, portanto tenho que estar com a família da minha mãe, tenho que estar com a família do meu pai, tenho a família do meu padrasto também, que é como se fosse minha família de sangue, portanto não há qualquer distinção. Portanto, tenho 3 famílias e é difícil fazer esta gestão. E depois, para além disso, tenho a família do meu namorado agora também e, portanto, enfim, o Natal é uma grande correria para conseguir ver toda a gente e estar em todas as casas. É sempre muito estressante, mas sempre muito bom também poder juntar-me com estas pessoas todas que eu adoro e com quem sou tão feliz. Em relação à passagem de ano, que para mim ainda não foi, mas para vocês já, portanto, dizer-vos que ai, está aqui qualquer coisa a fazer barulho, não pode ser. Dizer-vos que a minha passagem de ano é sempre muito tranquila, é com a minha mãe, costumo passar a passagem de ano em casa da minha mãe e com a minha família, materna e pronto, e com a família do meu padrasto também, que se junta com a família da minha mãe. E é muito tranquila, mas super divertida. As minhas tias amam dançar e, portanto, eu ainda não sei o que é que vai acontecer, mas tenho a certeza absoluta que vai haver bailarico, portanto, é sim uma coisa muito divertida, uma coisa muito caseira, mas muito divertida e eu gosto muito também. E quando estar a dormir por volta das 2 da manhã, porque eu agora sou uma pessoa, não sou uma pessoa idosa, mas sou uma pessoa que agora precisa de dormir. Olá, daqui fala a Inês de 2026, vim fazer um update de que eu cheguei a casa, eram 5 da manhã, achei que vocês iam gostar deste update. Foi super divertida a minha passagem de ano, de facto houve muito bailarico, houve muita dança, houve muita diversão e portanto não me deitei às 2 da manhã, mas também não me queixo porque foi muito bom. Gostava também sobre este tópico dizer-vos que há uma grande pressão para nós nos divertirmos neste dia, não é? Que a passagem de ano seja um dia de grande festa e temos que ter uma roupa maravilhosa e cheia de brilho e tudo arranjadinho, tudo perfeito, tudo maravilhoso e temos que ir sair e temos que nos divertir e tem que ser a melhor noite da nossa vida e existem mais noites em janeiro e em fevereiro e em março e em abril para nos podermos divertir e portanto eu não cedo a estas pressões que na verdade só nos desiludem. E eu passei muitas vezes por isto, de eu ficar tão desiludida com a passagem de ano, porque a passagem de ano não estava a ser aquilo que eu queria, não estava a ser aquilo que eu desejava. Porque aquilo que eu queria, aquilo que eu desejava, é uma ilusão de perfeição que não existe. Não existe. É uma noite, como qualquer outra noite, em que eu vou estar com a minha família e festejar um acontecimento internacional. E pronto. E é isso. E está tudo certo. Também está tudo certo que as pessoas queiram sair, que se queiram divertir, mas o ponto aqui é que não cedam a esta pressão para a perfeição e para que nada vos desiluda. Vai desiludir-vos e está tudo bem. Quer dizer, agora já passou, portanto, à partida vocês já passaram por isso e já fizeram a vossa gestão emocional, não sei. Mas acho que faz sentido fazer esta reflexão ainda assim. Agora que o fogo de artifício já acabou e que nós já respondemos a todas as mensagens de ano novo e que nós já fizemos, eu não sei se vocês faziam esta coisa, eu fazia imenso, que é a primeira vez que estou a tocar aqui este ano, a primeira vez que estou a tocar aqui este ano, a primeira vez que estou a tocar ali. Eu fazia isto quando era pequenita. Pronto, se calhar não assim tão pequenita. Eu fazia isto na adolescência também. Fazia um bocado com a minha irmã. Minha irmã adorava fazer esta brincadeira. Ou fui a primeira a tocar aqui este ano, coisas assim. E eu não sei se vocês faziam isso. Mas pronto, agora que já terminou isso tudo e que nós já tocamos em todos os sítios este ano, que estupidez.
nós ficamos numa espécie de rescaldo emocional, que era isso que vos queria falar hoje, nesta espécie de ressaca de ano novo, que ninguém sabe explicar muito bem, porque lá está, não é que alguma coisa de terrível tenha acontecido, mas de alguma forma nós sentimos-nos sempre bastante estranhos, né? Parece que há uma espécie de estranheza e às vezes até de tristeza nesta primeira semana do ano, ou nestes primeiros dias do ano, porque o recomeço, toda a gente adora recomeços, nós gostamos muito da ideia de recomeçar enquanto seres humanos, mas também nos dá uma certa ansiedade pensar que este recomeço é tão grande e há tantas possibilidades e existe tanto de nós emocionalmente, não é? Eu tenho tantas coisas para fazer para poder alcançar a pessoa que eu quero ser, ou as resoluções que eu tenho planeadas, ou um ano inteiro pela frente. E portanto, isto muitas vezes traz-nos esta estranheza e às vezes até esta tristeza, esta molanguice de início do ano, que me parece bastante normal também, deixem-me já normalizar esta ideia, mas era sobre isso que vos queria falar hoje. É claro que para muitas pessoas também traz outras coisas, entusiasmo, energia, esperança de que, sei lá, de que alguma coisa vai mudar, de que alguma coisa vai ser incrível, enfim, portanto, existem muitas vivências diferentes para a mesma realidade, aqui no caso o ano novo, não representa a mesma coisa para todos. Mas eu gostava de vos deixar, antes de avançarmos neste tema, um disclaimer que é, não sentirmos entusiasmo por janeiro não significa que não estamos gratos, eh, por termos vivido mais um ano, não é? Nem significa que não estamos gratos pela vida que temos, também não é sinal de pessimismo, ou que não temos objetivos, ou que não estamos satisfeitos com a nossa vida. Às vezes tem só a ver com. E janeiro tem esta característica muito particular, que é um mês que não cria sensações novas, ele amplifica as sensações que já lá estavam. Em dezembro, nós estamos distraídos com planos, com festas, com encontros, barulho, Natal, presentes, família, gritos, enfim. Mas em janeiro, a vida volta um bocado à normalidade. Só que com esta particularidade de que agora há um recomeço e maior pressão sobre nós para sermos pessoas muito melhores e muito mais, quase uma versão 2.0 de quem somos, ou uma versão, sei lá, 2026 de quem somos. E isso traz-nos, amplifica muito mais as nossas próprias preocupações e aquilo que nós já sentíamos como verdadeiro. Eu já vou aprofundar um bocadinho mais à frente esta questão. Mas isto para vos dizer que nós ficamos em janeiro com mais tempo para pensar sobre nós, para pensarmos sobre a nossa vida, e muitas vezes isso pode ser desconfortável, não porque estamos a acrescentar problemas à nossa vida, janeiro não traz mais problemas, janeiro traz-nos esta constatação daquilo que já lá está. E algumas pessoas lidam de uma forma muito tranquila com esta realidade e outras lidam de uma forma muito mais difícil. E eu falei-vos no episódio de Natal sobre a questão das resoluções de ano novo, as resoluções que realmente importam, não é? Esta ideia de que aquilo que verdadeiramente é importante é nós termos resoluções que sejam em si mesmas valores que nós queremos praticar naquele ano, muito mais do que objetivos a alcançar, e também vos falei nesta perspectiva de que, de facto, quando nós temos um objetivo, esse objetivo termina em si próprio e o valor é uma coisa que permanece no tempo, não é? Ou seja, quando eu defino que quero este ano viver este valor, isso é uma coisa que eu nunca alcanço, é uma coisa que eu vivo diariamente. E isso traz-nos uma sensação muito maior de realização pessoal e de que estamos a ser bem-sucedidos na nossa resolução de ano novo, que no caso é viver aquele valor, do que propriamente um objetivo. Porque se eu tiver como objetivo, por exemplo, fazer mais amigos, isso é um objetivo, fazer mais amigos. Outro objetivo seria cultivar as minhas amizades, viver o valor da amizade, aquelas que já existem, pelo menos. Portanto, há uma diferença entre o objetivo, que é uma coisa que eu só alcanço quando efetivamente eu alcançar e depois termina em si próprio, né? Já fiz mais amigos, termina ali, e o valor é uma coisa que eu vou viver todos os dias. Portanto, eu vou viver a minha vida tomando decisões, é como se fossem bússolas, não é? Tomando decisões com base, já falei imensas vezes nisto, por isso é que também estou a explicar de uma forma um bocadinho mais rápida, mas isto para dizer que muitas vezes nós definimos como resoluções de ano novo objetivos que estão desligados daquilo que nós efetivamente conseguimos dar nesta altura do ano, ou conseguimos dar este ano, ou conseguimos dar ponto. E muitas vezes o que acontece é que quando estes objetivos não são cumpridos, fazem-nos sentir muita culpa. Normalmente essa culpa surge lá para fevereiro, que é quando vem a Blue Monday, que é o dia considerado o dia mais triste do ano. Entretanto, já foi desmentida esta questão do dia mais triste do ano, mas falaremos sobre isso em fevereiro. Por isso é que eu gosto muito mais
de pensar em termos de valores e não destas metas, destes objetivos. Porque não é sobre o que é que eu vou fazer, é sobre como é que eu quero fazer ou como é que eu quero estar. O que é que eu quero praticar mais? Que vivências me fariam mais feliz? Daí a ideia da palavra do ano, que vos tinha falado também no último episódio de Natal. A ideia da palavra do ano vem desta lógica de bússola, não é? Ou seja, existe uma palavra que vai ser a minha bússola orientadora das minhas escolhas. Uma palavra que me ajuda a decidir melhor, não a exigir mais de mim própria. Isto leva-me a outro tópico que vos queria falar hoje e que me parece muito importante, que é o facto de que existem mais separações em janeiro. E agora vocês pensam, mas o que é que isso tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque, e deixem-me trazer-vos já este contexto, janeiro é comumente conhecido como o mês dos divórcios, o mês das separações, e é verdade que existe uma tendência para mais separações nesta altura do ano, mas deixem-me dizer-vos que, e quero deixar isto bem claro, ninguém se separa em janeiro por ser janeiro. Não é porque é janeiro. Janeiro não é a causa. Janeiro é o contexto para aquela separação ter acontecido. O que acontece muitas vezes é que as pessoas passam muito tempo a adiar a decisão de terminar aquela relação. Adiar essa decisão por vários motivos, que também já falamos neste podcast. Falamos sobre a sunk cost fallacy, ou seja, esta expressão que em português significa a falácia do custo irrecuperável, que nos diz que o ser humano tem a tendência para continuar numa situação por ter investido nessa situação tempo, dinheiro, investimento ou esforço emocional, e portanto nas relações o que acontece é que quanto mais tempo, mais energia ou mais investimento eu coloquei em alguém, aqui no caso investimento emocional, mais difícil é terminar esta relação, mesmo que esta relação já não me faça bem ou já não me faça sentido. E portanto, isto significa que, mesmo quando está claro que os custos desta situação já superam os benefícios que ela nos traz, nós queremos evitar que o investimento que fizemos naquela pessoa ou naquela relação tenha sido desperdiçado. Outra coisa que também acontece, relacionada com esta ideia de porque é que as pessoas adiam esta decisão de terminar a relação e porque é que escolhem fazê-lo em janeiro, é que nós valorizamos sempre mais aquilo que é conhecido do que aquilo que é incerto. Terminar uma relação, obviamente, representa uma incerteza em relação ao futuro, não é? Esta coisa de o que é que vai acontecer a seguir, será que vou ficar sozinha para sempre, será que vou encontrar alguém, será que... Portanto, o medo do futuro e do incerto e do escuro e do, enfim, daquilo que não é conhecido é sempre mais assustador do que ficar numa relação onde nós não somos felizes. Não devia ser, mas enquanto seres humanos temos esta tendência para preferir o mal que é conhecido do que o desconhecido, que eu não sei se é mau, se é bom, se é mais ou menos, não sei. E também vos falei há uns episódios atrás sobre esta lógica de que muitas vezes também enquanto seres humanos temos esta ideia de que os últimos anos da nossa vida são melhores do que os próximos anos da nossa vida, porque os últimos anos são aquilo que nós efetivamente conhecemos. E, portanto, se eu estou numa relação há 10 anos, eu valorizo mais esses últimos 10 anos do que os próximos 40. Por exemplo, eu não vou terminar esta relação que tem 10 anos, não vou desperdiçar os últimos 10 anos da minha vida, porque senão vou sentir que estes 10 anos foram em vão. Mas, se calhar, ao pensar desta forma, vou hipotecar os próximos 40. Portanto, isto é uma reflexão provocatória que vos deixo. Será que os últimos 10 são mais importantes que os próximos 40? Vou deixar-vos esta reflexão. Mas isto tudo para dizer, portanto, isto foi um enorme parênteses, para vos dizer que nós temos tendência para adiar a decisão muito tempo, nesta decisão de terminar, o que vai traduzir-se em mais separações em janeiro. Só que estas separações de janeiro não são separações de janeiro, são separações de relações que já estavam frágeis muito antes do Natal, porque nós temos tendência para adiar a decisão, e por isso é que vos quis dar todo este contexto de porque é que nós adiamos tanto a decisão de terminar uma relação e porque é que depois cai tudo em cima de janeiro, coitado do janeiro, né? Mas isto para dizer então que, na verdade, estas relações que estão a terminar agora em janeiro são relações que já estavam frágeis há bastante tempo e que têm vindo neste adiamento, não é? Muitas pessoas vão adiando esta decisão o máximo de tempo que conseguem até de facto tomarem a decisão mais corajosa e que no fundo poderá ser a mais vantajosa para si também, que é terminar a relação. Mas também há outros fatores, não é? Não é só a questão do adiamento da decisão, há também esta ideia de que há mais tensão familiar, na época das festividades, portanto, no Natal também pode acontecer de haver mais tensões familiares, não só porque as pessoas passam mais tempo juntas, têm mais expectativas
fazer determinadas coisas ou que as coisas corram de determinada forma, como falávamos, por exemplo, em relação à passagem de ano, portanto, muitas expectativas de perfeição, ou que as coisas aconteçam de uma determinada forma que não acontece, isso vai gerar mais stress, vai gerar mais conflitos familiares e, portanto, muitas vezes as festividades, as festas, intensificam os problemas que já existiam. Portanto, não só temos um adiamento de uma decisão que já estava a pairar na mente destas pessoas, provavelmente há muitos meses, depois temos as festividades, que podem ser fator de aumento de tensão entre o casal, e depois temos uma coisa muito importante que é, primeiro, também há aqui outro parênteses, que é mais tempo para pensar, porque há muitas pessoas que, entretanto, entram de férias, portanto há mais tempo para pensar sobre a vida, mas a coisa mais interessante de todas é que vem esta questão das resoluções de ano novo, eh, que nos fazem pôr em perspectiva toda a nossa vida, não é? De repente estamos a pensar quem é que eu sou e porque é que eu estou aqui e será que todas as decisões que eu tomei na minha vida fazem algum sentido ou não. Portanto, e obviamente deixem-me fazer aqui outro disclaimer que é óbvio que o novo ano pode servir de catalisador para esta decisão, mas o novo ano não é a causa principal, não é? Ou seja, fazendo novamente este disclaimer, não é janeiro que tem culpa, nem é o novo ano que tem culpa, de facto, cada casal terá uma razão muito específica e muito única e até bastante complexa, porque não há nenhum término que não seja complexo, que seja de longa duração e que, obviamente, esteja a catalisar este fim desta relação. Mas a verdade é que o novo ano traz-nos estes questionamentos, não é? De o que é que eu quero levar para 2026, o que é que eu quero viver em 2026, que coisas novas é que eu quero acontecer na minha vida, o que é que não está tão bem que eu não quero perpetuar, enfim, fazemos resoluções também de eu em 2026 quero fazer isto, objetivos, né? Isto, valores, agora depois de ouvirem esse podcast vão começar a fazer valores, né? Os valores do ano, este. Portanto, tudo isso obviamente vai intensificar esta decisão, não é? E se calhar dar aqui o passinho extra que a pessoa precisa para tomar a decisão de terminar a relação, se for essa a sua vontade. Agora, gostava de vos trazer também esta perspectiva de que o impacto de uma relação que termina não está só para quem a termina, não é? Para esta pessoa que está nesta tomada de decisão. O impacto também está para quem vê a sua relação terminar sem ter sido essa pessoa a tomar a decisão. Isto pode ser especialmente duro, principalmente se a pessoa não estava a contar com o fim desta relação. Porque depois temos aqui várias coisas a acontecer, não é? Que é, temos o fim de uma relação a juntar-se ao início de um novo ano. E se o novo ano já é um recomeço forçado, porque é, não é? Quer dizer, há esta sensação de recomeço que é meio que nos é imposta, não é? Obviamente, para quem vê terminada uma relação, há um duplo recomeço forçado, que é não só estou a começar um novo ano, como estou a recomeçar uma nova fase da minha vida que na verdade está a trazer bastante sofrimento, porque muitas vezes não é uma coisa que a pessoa tenha escolhido, não é? E depois há aqui outros impactos, que é para quem observa, porque se nós estamos a falar de janeiro como o mês das separações, para quem observa isto a acontecer à sua volta, não é? Quer dizer, de repente eu tenho os meus amigos, as minhas amigas, eu tenho os meus familiares, todos a separar-se nesta altura, e isto é bastante mais evidente quando, agora com esta questão das redes sociais, né? Quando acompanhamos casais nas redes sociais e vamos percebendo destas separações das redes sociais. Eu lembro-me perfeitamente de ter uma conversa com uma amiga minha o ano passado, por esta altura, fazendo aqui este parênteses, por esta altura não, pela altura em que vocês estão a ouvir este podcast, em que ela me dizia qualquer coisa do género: eu estou assustadíssima com a minha relação, porque eu sinto que nas minhas redes sociais são só casais a anunciar separações, e aqui estamos a falar de casais que têm algum destaque do ponto de vista de fama, ou seja, casais mais famosos, principalmente de outros países, sei lá, americanos, ingleses, brasileiros, whatever. Portanto, outro tipo de casais e de uma relação um bocado mais pública, portanto, há aqui relações com outros contornos, mas que ela me dizia: está tudo a terminar, e também tenho amigas à minha volta a terminar, agora em janeiro, e isso está-me a deixar bastante assustada, porque estou a sentir que, enfim, poderá acontecer comigo. Ao que eu respondi: amiga, a separação de janeiro não tem a ver com janeiro, não é uma superstição, não é uma maldição, é uma consequência dos outros anos, outros meses do ano, do ano anterior, né? Que culminam então nesta tomada de decisão, que é impulsionada, obviamente, pelas resoluções de ano novo, claramente, e por todas as outras coisas que já falamos há pouco. Portanto, isto para dizer que, para quem observa, não só para quem toma a decisão, também para a pessoa que
não tomou a decisão, mas que viu a sua relação a ser terminada, mas também para as pessoas que estão à volta pode ativar aqui alguns medos, não é? Comparação, insegurança, receios em relação à sua própria relação. Então, isto tudo leva-nos a crer que janeiro de facto é um mês um bocadinho difícil, não é? Um mês que mexe connosco e que mexe com as relações. E mexe, e este era o grande objetivo deste episódio, é mostrar-vos que janeiro mexe com as relações. Porque as relações são dimensões importantíssimas da nossa vida e quando nós pensamos em recomeçar, novo ano novo, vida nova, a minha vida vai ser diferente, eu vou fazer resoluções, eu vou ter objetivos, eu vou pensar em valores. É claro que a nossa relação está no nosso pensamento a todo momento, como é óbvio, porque é uma grande dimensão. Eu diria que é a família, a saúde, o trabalho e a relação. E as amizades, que entram aqui na questão da família também. Portanto, são pilares importantíssimos da nossa vida, dimensões importantíssimas da nossa vida, e obviamente o dinheiro, esqueci-me do dinheiro, o dinheiro também é um pilar importantíssimo. Portanto, são os grandes detentores, portanto, os grandes catalisadores de resoluções de ano novo, são estes 5. Família, dinheiro, saúde, relação, e qual é que era a outra? Trabalho, exatamente. Agora, o que é que vos tenho para dizer sobre isto? Se eu tivesse que vos deixar uma sugestão em relação a este episódio, eu dizia-vos que nós precisamos de deixar janeiro em paz, sabem? Janeiro não tem de ser um mês de decisões grandes, janeiro não tem de ser um mês de reinventares a tua vida inteira, janeiro não tem de ser um mês de que agora vais ser melhor, vais ser diferente, vais ser perfeita. Janeiro pode ser só um mês, ponto. E às vezes nós precisamos só de parar de colocar em janeiro toda a pressão daquilo que nós ignoramos o resto do ano todo. Nem todas as mudanças da nossa vida têm que acontecer em janeiro, nem todas elas têm que ser rápidas, nem todas elas têm que ser visíveis acima de tudo. E acho que isto também é importante nós pensarmos. Não temos que tomar todas as decisões do mundo em janeiro. E com isto não estou a dizer não se divorciem, não se separem em janeiro, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que quando nós queremos tomar uma decisão que é importante, quando nós não estamos bem numa relação, não precisamos de esperar pelo ano novo para pôr fim àquilo que não nos faz feliz, nem precisamos de esperar pelo ano novo para entrar para o ginásio porque sentimos que precisamos de movimentar o corpo, nem precisamos de entrar em janeiro para despedirmos do nosso trabalho e procurar um trabalho que não nos leva ao burnout. Nós não precisamos de esperar para janeiro para procurar as mudanças que são necessárias na nossa vida e para procurar a vida que nós queremos. Os nossos valores, que nós definimos sim em janeiro, estão a valer o ano todo, malta. Estão a valer o ano todo. E portanto, nós vamos o ano todo tomar decisões alinhadas com esses valores. Portanto, este é o meu convite, é que vocês decidam quais é que são os valores de 2026 e eu quero que em junho, em julho, em agosto, em outubro, em novembro, vocês ainda estejam a tomar decisões com base nos valores que vocês definiram ou noutros, se entretanto, porque também não temos que esperar por janeiro para redirecionar a nossa bússola, para perceber que afinal não é para norte, quer ir para sul. Está tudo certo, portanto, nós vamos redirecionando, vamos redefinindo valores, mas nós vamos continuando sempre a tomar decisões. Eu não vou esperar por janeiro para tomar decisões. Ok? E pronto, malta, olhem, um episódio um pouco mais curto, porque estou de férias também, pronto, acho que vocês perdoam, não é? Estou de férias, não me apetece, não consigo, não quero descansar enroladinha numa manta, vou começar a ver uma série hoje, nova, se eu gostar depois digo-vos qual é que foi-me indicada num podcast que eu ouço, e depois digo-vos se gostei ou não gostei, vou começar a ver, e é isso. Não se esqueçam de me deixar as vossas palavras do ano nos comentários. Eu quero muito saber quais é que são as palavras do vosso ano. Também vos vou dizer as minhas palavras. Ainda não defini. Ainda não é 26 para mim. Ainda não é. Quando for, quando eu tiver bem definidas as minhas palavras, eu também partilho convosco. Quero muito saber o que pensam sobre este tema, se sabiam sobre esta questão de janeiro ser o mês dos divórcios e das separações. Não se esqueçam também que me podem enviar as vossas histórias, dúvidas, confissões, inquietações, o que vocês quiserem para o link que eu deixo na descrição do podcast e na descrição do episódio. E claro, não se esqueçam de me seguir, sigam, é mesmo muito importante para mim. Sigam este podcast no Spotify ou onde vocês estiverem a ouvir, à partida será o Spotify, né? E sigam-me no Instagram também, inasmel.pt. Até para a semana, malta. Obrigada por me ouvirem e bom ano!